O presidente do Atlético Mineiro garantiu que pedirá a exclusão do Flamengo do Campeonato Brasileiro e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto que outros presidentes de clube também querem a mesma solução. Será que isso é viável? Vou te falar também sobre Mandzukic e a chance dele virar jogador do Atlético Mineiro, como é que anda a situação de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, tem muito torcedor alviverde exigindo a demissão. Será que a diretoria do Palmeiras pensa dessa maneira? E para completar, queria te contar a respeito da grana de Pedrinho, que é jogador do Benfica há bastante tempo, mas até agora o Corinthians ainda não recebeu dinheiro. Quando é que será que cai esse dinheiro? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações importantes que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir não esqueça de dar um like. Se inscreve agora mesmo no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, super fácil, aproveita e aperta o sininho porque a partir daí você passa a receber notificações de vídeos novos e de lives. Para completar, mas não menos importante, queria pedir para você clicar no link que está na descrição desse vídeo para acessar os 5 planos que a gente criou para que você vire membro do canal do Nicola e passe a ter uma série de vantagens como, por exemplo, participar do bolão exclusivo do Nicola, além da liga exclusiva lá do Cartola FC, os dois com prêmios bem legais. Quero começar o vídeo de hoje respondendo a várias perguntas feitas na live desse domingo sobre a possibilidade de Mandzukic, atacante croata, 34 anos de idade, virá reforço do Atlético Mineiro. Essa especulação ganhou um pouquinho mais de força durante o final de semana. Vale a lembrança de que o Mandzukic está livre no mercado desde que o seu contrato com o Al Duhail do Catar terminou. Esse contrato terminou por volta da metade do ano. Inclusive o Dudu, ex-Palmeiras, foi contratado para o lugar do Mandzukic no Al Duhail. Durante todo esse período, o centroavante croata foi especulado em vários clubes. Houve quem garantisse na Itália que ele seria contratado pela Fiorentina durante o mês de agosto. O tempo passou e até agora nada dele se acertar com ninguém. 34 anos de idade, currículo extremamente vencedor, já passou por Bayern de Munique, por Atlético de Madrid, Juventus. Na Juventus os números são bem legais, ele ficou quase 5 temporadas, 44 gols marcados, 3 títulos da Copa Itália, 2 Supercopas, além de 4 títulos do Campeonato Italiano. Já a passagem no Al Duhail não foi tão boa, só 10 jogos e 2 gols marcados. E para responder a pergunta se ele pode ou não jogar no Atlético, fui questionar o Alexandre Matos, que é o diretor executivo de futebol do Galo, e a resposta dele via WhatsApp foi a seguinte, abre aspas, nunca ouvi falar desse nome. Esse é novo para mim, fecha aspas. A partir daí, só posso descartar a possibilidade de o Mandzukic jogar no Galo. Centroavante bem interessante, acho que caberia em vários clubes do futebol brasileiro, mas não parece fazer parte dos planos do Atlético Mineiro, que ainda está em busca de um meia atacante e um camisa 10, além de um atacante de velocidade ou centroavante. Virão mais 2 reforços, é possível que esses reforços cheguem somente no mês de outubro, com a reabertura da janela de transferências do exterior. Bora falar agora sobre o mais novo prazo que o Benfica deu ao Corinthians para o pagamento da compra do Pedrinho. Compra acertada em fevereiro. Sim, a promessa do Benfica era de que começaria a pagar no mês de junho, depois passou para julho, para agosto, para setembro. A gente já está no dia 28 de setembro e até agora nada. Pouquinho antes de gravar esse vídeo, conversei com o Matias Ávila, que é o diretor financeiro do Corinthians, e ele apresentou mais uma data, o que pode ser a última data, a promessa do Benfica em relação ao pagamento. De acordo com o Matias, o clube português promete fazer a quitação nessa terça-feira, ou seja, no dia 29 de setembro, muito próximo do mês de outubro. E esse pagamento pode ser feito até porque o Corinthians tem prometido nos bastidores levar o caso para a justiça, caso o Benfica continue insistindo em dar calote. As desculpas foram as mais variadas nos últimos meses. O Benfica alegou problemas com o fluxo de caixa, disse que tinha outras prioridades de pagamento, como por exemplo o Everton Cebolinha. Houve também um estresse entre as diretorias do Corinthians e do Benfica porque o Timão se recusou a ficar com o Ione Gonzalez. Também por conta dessa negociação frustrada, o valor de 20 milhões de euros que o Benfica pagaria ao Corinthians pelo Pedrinho caiu para 18 milhões de euros, mas até agora o Corinthians segue sem receber qualquer centavo. Se de fato na terça-feira o Benfica fizer a primeira das 5 parcelas que prometeu pagar, o Corinthians vai poder procurar um banco alemão com quem já se acertou para antecipar todos os 18 milhões de euros. Hoje essa grana equivale a 116 milhões de reais.
o Corinthians deve passar, tem de repassar 30% desse valor ao Will Dantas, que é empresário do Pedrinho, mas o Will já concordou em, pelo menos nesse momento, emprestar essa grana para o Corinthians. Ele começa a receber a partir da próxima temporada, quando o André Sanches não será mais o presidente. E assim que essa grana entrar nos cofres do Corinthians, é óbvio que não entrarão os 116 milhões, o banco na Alemanha vai cobrar uma grana pela antecipação das receitas. O Corinthians promete quitar todas as suas dívidas com fornecedores, com patrocinadores, com pessoas próximas do clube e até com alguns atletas com quem ainda tem algumas pendências. E no momento seguinte você pode escrever aí, haverá uma série de demissões de funcionários, de outras modalidades esportivas. O Corinthians está só esperando a entrada desse dinheiro para poder demitir as pessoas, o que a gente só pode lamentar. Outra pergunta que não quer calar é sobre Vanderlei Luxemburgo e a possibilidade dele ser demitido do Palmeiras. Muito torcedor do Palmeiras ficou irritadíssimo com o empate e com o desempenho do Palmeiras no 1 a 1 com o Flamengo. O Flamengo jogando com um time absolutamente reserva, com exceção dos 3 meio-campistas e o Pedro lá na frente, todo o time juvenil, júnior do Flamengo. Ainda assim o Flamengo foi melhor do que o Palmeiras na partida no Allianz Parque, jogo que correu enorme risco de não acontecer. Daqui a pouco eu falo sobre ele e sobre as consequências da decisão do Flamengo de contar com ajuda externa para um processo na Justiça Comum. Bom, voltando ao caso do Luxemburgo. Depois do empate em 1 a 1, vários torcedores do Palmeiras usaram hashtags em redes sociais para pedir a demissão do Luxa. Conversei com 2 fontes, uma próxima do presidente Maurício Gagliotti e outra que cuida do departamento de futebol, para saber se havia algum movimento de demissão do Luxemburgo. Houve até quem especulasse que houve uma reunião pesada entre jogadores, membros da comissão técnica e diretoria, todo mundo muito bravo com o desempenho do time. O Palmeiras não confirma essa reunião. E sobre a possibilidade de demissão do Vanderlei Luxemburgo, apesar de toda a insatisfação coletiva, Luxemburgo não corre risco de demissão. Estará no jogo de meio de semana da Libertadores da América e o Gagliotti tem afirmado para as pessoas que querem a demissão de Luxemburgo que os resultados são bons. O time é campeão paulista, tem só 2 derrotas desde o início da temporada, é 4º colocado no Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do 3º e lidera com alguma folga seu grupo na Libertadores. De fato, os resultados até são bons, mas o desempenho do Palmeiras é deprimente. É inadmissível empatar com o time C do Flamengo da forma como foi, tomando pressão e correndo enorme risco de derrota. Palmeiras que empatou seus últimos 5 jogos no Allianz Parque. Jogos do Campeonato Brasileiro, tem também um empate contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Não estou colocando nessa conta a vitória contra o Santos já no Brasileiro, que aconteceu no Morumbi. Por conta dessa sequência muito ruim de tropeços em casa, o Palmeiras tem só 46% de aproveitamento como mandante. Certamente com uma campanha dessa não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Chegou a hora de falar sobre o assunto mais polêmico da semana, a possibilidade de o Flamengo ser excluído da Série A do Campeonato Brasileiro. Quem garante que fará esse pedido é Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético Mineiro. O dirigente atleticano entende que o Flamengo infringiu uma das regras básicas do Campeonato Brasileiro, do Código de Justiça Desportiva, e ele está baseado nisso para endereçar um pedido já nessa segunda-feira para que o Flamengo seja excluído. Quero, antes de dar detalhes sobre essa situação, contar que vai haver uma videoconferência com o pessoal da CBF e com os 19 clubes, os 19 participantes da Série A, com exceção do Flamengo. Existe muita irritação entre dirigentes de outros clubes por conta da postura do Flamengo, que contou com ajuda externa para ir à Justiça Comum e colocar em risco a partida contra o Palmeiras, partida realizada nesse domingo no Allianz Parque. O jogo só foi confirmado minutos antes de a bola começar a rolar. Muitos dirigentes que vão participar dessa reunião vão defender uma punição pesada ao Flamengo. Você pode estar se perguntando quem está bravo com o Flamengo. O presidente André Sanches do Corinthians, o presidente Maurício Gagliotti do Palmeiras, velhos desafetos do presidente Rodolfo Landim do Flamengo, como Fluminense e Botafogo. Tem mais dirigentes no sul do país também irritados com o modus operandi do Rodolfo Landim, que tem ignorado qualquer senso coletivo e tem entendido que o Flamengo está acima de todos. Quero destacar a frase do Sérgio Sete Câmara em uma entrevista ao Terra. Abre aspas. A lei vale para todos. O Flamengo se utilizou da Justiça Comum para descumprir o protocolo da CBF e desrespeitar todos os outros 19 clubes da Série A em mais um exemplo de soberba. Isso é passível de banimento. Tem de ser rebaixado automaticamente. O Atlético Mineiro vai entrar com um pedido à Procuradoria do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para a exclusão do Flamengo do Brasileiro. Deve ser realmente banido do campeonato.
Fecha aspas. Então é o presidente do Galo prometendo levar o caso à Procuradoria do STJD. E é possível que nessa videoconferência que eu te contei, que vai acontecer nessa segunda-feira, outros clubes abracem a ideia do presidente do Atlético. Vale a lembrança de que o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque quase não aconteceu por causa de uma liminar obtida pelo Sindiclubes do Rio de Janeiro. É o Sindicato dos Funcionários de Clubes do Rio de Janeiro. Esse sindicato foi à justiça e conseguiu a liminar impedindo que o Flamengo jogasse. Aí você pode estar falando, pô, mas isso não tem nada a ver com o Flamengo, certo? Mais ou menos. É que o presidente do Sindiclubes é o José Pinheiro, que é chefe da segurança do Flamengo. E foi o Sindiclubes quem obteve essa liminar no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro para a suspensão da partida. A CBF tentou caçar essa liminar no Rio de Janeiro, não conseguiu e precisou recorrer ao Pleno, precisou recorrer a Brasília para alguns minutos antes do início do jogo conseguir a realização da partida. Vale a lembrança de que também no sábado, 20 atletas do Flamengo assinaram uma procuração e deram ao Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro uma procuração para que os atletas não pudessem entrar em campo. O sindicato, inclusive, conseguiu uma liminar que impediria os atletas de treinarem pelos próximos 15 dias. Essa liminar, assim como a do Sindiclubes, acabou caindo. Quero te contar o que dizem os códigos de justiça esportiva quando o assunto é procurar a justiça comum para obter auxílio, ajuda ou qualquer coisa do tipo. Começando com o artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele trata sobre a possibilidade de punição com exclusão do campeonato ou torneio que estiver disputando e multa de 100 a 100 mil reais em caso de pleitear antes de esgotadas todas as instâncias da justiça desportiva ou beneficiar-se de medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiro, ou seja, o código inclusive fala em obtenção de vantagem por terceiro. Tem também o Regulamento Geral de Competições da CBF, datada do ano de 2020, no artigo 116 ele fala o seguinte: os clubes que tenham concordado em participar de quaisquer das competições reconhecem a justiça desportiva como instância própria para resolver questões envolvendo disciplina e competições desportivas, sendo vedado por imposição do artigo 59.2 dos Estatutos da FIFA recursos e medidas nos tribunais ordinários. É nessas duas questões que o presidente Sérgio Sete Câmara, do Atlético Mineiro, vai defender a exclusão do Flamengo no Campeonato Brasileiro e, por consequência, seu rebaixamento. Se eu acredito que essa possibilidade vai prosperar, duvido muito. Já existiram casos de rebaixamentos em ações parecidas. Eu até fiz um levantamento, por exemplo, em 2014. O Icasa na Série B e o Botafogo da Paraíba na Série C até chegaram a ser excluídos da competição. Mas enquanto o julgamento pleno não era decidido, os dois times disputaram a Série B e Série C e no fim da temporada a justiça decidiu esquecer os casos e não houve a punição com a exclusão ou com o rebaixamento. E se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, aí sim tem dois casos que culminaram em clubes rebaixados. O Curitiba em 1989 e o América Mineiro em 1993. O Curitiba teve de jogar a Série B de 1990 depois de obter uma liminar para não entrar em campo no jogo contra o Santos. Acabou tomando o WO, foi uma confusão danada. Já a questão do América em 93, ele foi o 16º na classificação geral. Era um campeonato que tinha 4 grupos e a decisão, e o América entendia que o mais justo fosse o rebaixamento ser decidido pela classificação geral. A CBF entendeu que os piores dos grupos C e D que cairiam. O América foi à justiça comum e ficou suspenso e impedido de disputar competições por 3 anos. Esse é o caso mais grave. O Flamengo tem alguns atenuantes. O primeiro, o fato de ser um clube gigante, o clube mais popular do país. É sempre mais fácil punir a Portuguesa, o América, por exemplo, o Curitiba, do que punir o Flamengo. O fato de a partida ter acontecido também acho que diminui um pouquinho do risco dessa punição, mas estou ansioso para ver como é que vai se dar primeiro essa videoconferência nessa segunda-feira e depois se as autoridades esportivas vão ter coragem de condenar o Flamengo ao rebaixamento e, por consequência, da exclusão do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para receber a notificação toda vez que pintar vídeo novo ou live. Para completar, queria lembrar que você pode e deve virar membro do canal do Nicola. Escolhe um dos 5 planos. Para escolher o plano é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, ver qual plano cabe no seu bolso e passa a ter uma série de vantagens bem legais. Beleza? Nos vemos de tarde com mais um vídeo aqui no canal do Nicola. Até lá, tchau, tchau!